Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2022, agora a questão 145 referente ao caderno azul, questão 154 referente ao caderno amarelo, questão 169 referente ao caderno cinza e questão 166 referente ao caderno rosa. O pacote básico de um jogo para smartphone, que é vendido a R$50, contém 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro, que são itens utilizáveis nesse jogo. A empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial, que será vendido a R$100 e se diferenciará do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 6.000 gemas a mais em relação ao que o cliente teria caso optasse por comprar com a mesma quantia 2 pacotes básicos. Agora o comando da questão. A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial para que seja mantida a mesma proporção existente entre as quantidades de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico é alternativa A, 50.000, alternativa B, 100.000, alternativa C, 200.000, alternativa D, 300.000 e alternativa E, 400.000. Para essa questão, foram cobradas as seguintes habilidades: H15 e H16 referente à competência 4. Trata-se de uma questão envolvendo proporcionalidade. Muito bem. O INEP publicou hoje, dia 24/11/2022, por volta das 18 horas, o gabarito oficial da prova de matemática, do segundo dia. E, para esse caderno azul, o gabarito fornecido pelo INEP está a letra E. De forma muito respeitosa, eu discordo desse gabarito. No meu entendimento, essa questão deveria ser anulada. Eu já até publiquei um vídeo explorando bastante essa ideia dessa questão, vou dar uma ênfase maior, mas nesse vídeo anterior eu fiz uma análise mais ampla das 10 questões mais fáceis, no meu entendimento, dessa prova do Enem 2022, das 10 questões mais difíceis. Fiz também uma análise de uma expectativa de nota com a quantidade de acertos, fazendo aí uma comparação das provas anteriores com as provas anteriores, ou seja, o nível de questões que foram cobradas nessa prova de 2022. Eu associei a algumas provas anteriores e fiz ali uma média, não sou especialista em TRI, mas tive ali um cuidado de fazer uma análise, pode ser que ela esteja próxima do que pode acontecer. Mas, de fato, a gente só consegue identificar a nossa nota, a sua nota, por exemplo, quando de fato sair os microdados do Enem, ou seja, também depois aí que seria publicado para ampla maioria dos candidatos a nota de cada um de vocês. Mas vamos explorar essa questão da seguinte forma. Vamos organizar primeiramente as informações dadas aqui inicialmente, que existe um pacote básico que custa R$50, ele dá direito a 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro. Vale a pena a gente anotar esse pacote para a gente organizar a nossa ideia. Então, existe aqui esse pacote básico, cujo valor é 50 reais. Ele dá direito a 2.000 gemas e também dá direito a 100.000 moedas de ouro. Muito bem. Esse, portanto, é o pacote básico. Existe agora uma criação, até vou frisar aqui a situação, a empresa vai criar um pacote especial, cujo valor será de R$100, portanto o dobro do pacote básico, e vamos anotar também esse pacote especial.
Já o pacote especial ele custa R$100. Ele dá direito a uma quantidade de gemas maior do que a proporção de sendo 2 pacotes, e aí é que a gente vai mencionar na situação que ele propôs aqui. Então, veja, são 6.000 gemas a mais nesse pacote especial, em relação, então, algumas situações de ênfase na redação em relação ao que o cliente teria, caso optasse por comprar com a mesma quantia, só que aí com a mesma quantia a gente poderia pensar em R$50 ou R$100. Mas aí ele menciona aqui essa ênfase com 2 pacotes básicos. Então, a situação de 6.000 gemas a mais, e veja que está frisando aqui que é a mais, em relação a 2 pacotes básicos. Então, como eu não tenho aqui 2 pacotes básicos, né, não é um pacote novo, mas uma compra dupla, vamos pensar aqui no que poderia ser uma compra de 2 pacotes básicos. Ainda não é o pacote especial. Esse pacote, portanto, será R$100, porque eu estou comprando 2, só somar a quantidade de gemas, né, ou duplicar. Seria um pacote com 4.000 gemas e também o dobro de moedas de ouro, ou seja, 200.000 ou 200.000 moedas de ouro. Vou organizar essa separação para a gente não confundir com o pacote especial. Então, esse vai ser o duplo pacote básico e a parte aqui de cima vai ser para a gente o pacote especial. Muito bem, então vamos pensar aqui nessa relação que foi fornecida, que é que esse pacote especial ele tem 6.000 gemas a mais em relação, né, se tivesse comprado com a mesma quantia, ou seja, com R$100, 2 pacotes básicos. Então, se são 2 pacotes básicos, seriam 4.000 gemas, ele vai fornecer 6.000 gemas a mais. Portanto, 10.000 gemas. E o comando da questão agora faz a seguinte pergunta. Essa agora é a parte mais importante da questão. A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial para que sejam mantidas a mesma proporção existente entre as quantidades de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico. A gente já tem aqui a ideia dessa proporção. Se eu pego a quantidade de gemas e multiplico por 50, eu vou ter a quantidade de moedas de ouro. Por que vezes 50? Porque a razão, ou seja, a proporção que a gente vai ter aqui, se a gente simplificar 3 zeros com 3 zeros, vai ficar 2 sobre 100, ou seja, 1 sobre 50. Ou seja, existe uma quantidade de moedas de 50 vezes a quantidade de gemas. Até vou apagar essa situação, que nós não vamos utilizar essa proporção, né, de 1 sobre 50. E sim, vamos usar aqui o raciocínio lógico, que a quantidade de moedas vai ser 50 vezes a quantidade de gemas. Porque aí a gente já vai direto para a nossa resposta. Se eu quero a quantidade de moedas de ouro, basta a gente manter essa mesma proporção, multiplicando por 50. E a resposta para essa questão, 50 vezes 100.000 vai ser 500.000 moedas de ouro. Então, no meu entendimento, essa seria a resposta para essa questão. Por que que eu defendo esse resultado?
Então vamos explorar agora um pouquinho mais essa questão. Veja só, quando ele menciona que no comando, pedindo a quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir a esse pacote, como o pacote está sendo criado, ele não existe ainda, será inserido de forma direta 500 mil moedas de ouro. Ele não mencionou aqui quantas moedas a mais, então são várias coisas que estão faltando aqui para que a gente pudesse marcar a letra D ou pudesse marcar a letra E. Veja só, então, se na redação, a gente tem que preocupar com a redação e na interpretação. Em momento nenhum ele está dizendo que a quantidade de moedas a mais, em momento nenhum ele está dizendo que a quantidade de moedas é em relação a um determinado pacote, ele está dizendo quantas moedas a empresa deverá inserir a esse pacote especial, que é um pacote novo. Ela deve inserir 500 mil moedas de ouro. Não temos alternativa. Mas se a gente quiser olhar para as letras D e E, vamos colocar aí, vamos dizer que seria uma escala. Na minha opinião, está claro que a defesa de 500 mil seria uma resposta mais adequada para essa questão, mas, de acordo com o autor, poderia estar pensando numa situação onde teríamos uma comparação. Ainda assim, eu ainda acho que a letra B ela é mais adequada do que a letra E, que foi o gabarito. Então, como que a gente poderia, então, defender a letra D? Logicamente, a defesa maior seria ela ser anulada. Mas vamos explorar um pouquinho mais. Será que eu consigo defender a letra D? Poderia, mas desde que aqui tivesse escrito a quantidade de moedas de ouro a mais, então teria que ter o termo a mais, e ainda assim teria que ter a comparação relativo, ou seja, em relação ao duplo pacote básico, né? Ao pacote, vamos escrever pacote duplo, ou aos dois pacotes básicos. Acho que vale a pena a gente escrever de forma coerente em relação aos dois pacotes básicos. Se é quantidade a mais em relação a esses dois pacotes básicos, se os dois pacotes básicos forneceriam 200 mil moedas e a gente tem 500 mil menos 200 mil, eu tenho que inserir a mais 300 mil, colocar M de moedas de ouro. Então, essa seria uma situação se, de fato, tivesse escrito aqui a mais, quantidade de moedas a mais, e também a relação com os dois pacotes básicos. Aí sim a gente marcaria a letra D. Para marcar a letra E, seria a última opção minha, né, em relação à letra E. Por quê? Lembrando que estou assim associando essa situação aos dois pacotes básicos, porque ele mencionou isso aqui na redação. Então a maior sinalização do INEP eu entenderia, ou seja, antes de olhar o gabarito, eu estava imaginando que ele iria dar como alternativa a letra D, para pegar esse link na redação anterior, para que o candidato pudesse fazer a mesma interpretação do que ele deu anteriormente. Só que agora ele muda essa interpretação, que vai ser a relação aqui entre o pacote básico é na proporcionalidade de 1/50. Não tem relação nenhuma com a quantidade de moedas a mais. Então, se na redação tivesse ali quantidade de moedas de ouro a mais, só que agora em relação ao pacote básico, se o pacote básico ele tem 100 mil moedas de ouro, agora sim, quantas eu devo inserir a mais? Mas não é isso que está escrito aqui. A mais seria 400 mil moedas de ouro.
E aí sim, alternativa D. E aí a gente tem aqui essa situação. Deveria ter o termo a mais e deveria ter também a relação entre os pacotes. Por esse motivo que não é nem a letra D, nem a letra E, porque esses termos eles não aparecem aqui na questão. Mas lembrando que, olhando para essa questão desta forma, o gabarito fornecido para essa questão, não vou nem marcar da forma que a gente está marcando as outras questões, esse é o gabarito do INEP. Ok? Finalizamos, portanto, uma análise dessa questão, que no meu entendimento deveria ser anulada. Né? Essa questão, com certeza, ela deveria ser anulada, mas não foi. O gabarito oficial informa a letra E. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.